Primeiramente, quero convidar as crianças do nosso apostolado, com a ajuda dos senhores pais, principalmente as crianças já com o uso da razão, ou seja, a partir dos 6 ou 7 anos, até os 12 anos, para compor a cruzada eucarística, que nós estamos resgatando também, junto com as outras associações de piedade. Tivemos uma reunião ontem com os senhores pais, mas gostaríamos de atingir mais crianças. A cruzada eucarística foi instituída pelo Papa São Pio X para compor um exército de inocentes que, se sacrificando, rezando e comungando, pudessem defender a Santa Igreja de todos os embustes do mal. Então, no próximo sábado, depois da missa das 7 da manhã, nós teremos a constituição da cruzada eucarística. Então, aqueles que puderem, tiverem interesse, é muito importante para a edificação também das crianças que já fizeram sua primeira comunhão e vão se preparar para o sacramento do Crisma. Também peço a atenção de todos para a programação da Semana Santa, que já se aproxima. Esta Semana das Dores precede a Semana Santa, nos ajudando nesse clima de recolhimento, do encobrimento das imagens. O nosso Senhor mesmo hoje se encobriu para esperar a hora da sua manifestação, na manifestação da sua caridade na cruz, mas na hora que Ele quisesse, pois quis entregar sua vida livremente. Então, vamos acompanhar, já com profunda dor, todo esse abismo de paixão que nosso Senhor sentiu, de sofrimento, paixão no sentido de sofrimento, e contemplemos o que o pecado é capaz de fazer, inclusive de matar inocentes, pelo nosso Senhor. Vamos mergulhar o máximo possível, não só por aquilo que é exterior, mas sobretudo na nossa vida espiritual, tentando realmente nos aproximar desta realidade da paixão, conforme vamos instruir hoje no sermão. É muito importante que, em qualquer momento da vida, possamos passá-los unidos a nosso Senhor em sua paixão. Uma paixão que foi dolorosíssima, que fortaleceu a muitos apenas pela simples meditação de suas dores e agruras. Esse grandioso exemplo de virtude dado por nosso Senhor e que levou tantos mártires a dar a vida, tantos santos a fazer penitência e tantos cristãos a testemunhar sua fé nos detalhes mais difíceis que alguém poderia imaginar. Esses últimos dias que nos separam da prisão de nosso Senhor o mostram constantemente como objeto de ódio do seu povo, dos seus inimigos. Mas que grandeza divina no modo como ele próprio vai ao encontro da paixão. Senhor dos acontecimentos, dominando os adversários, seguro da sua hora, aquela em que, pela obediência ao Pai e pela efusão do seu sangue, vai realizar-se na redenção. Nesses últimos dias, avançam os estandartes do Rei. É o mistério da cruz, em que a vida sofreu a morte e pela morte restaurou-se a vida. No limiar destas augustas semanas, a Igreja nos mostra em Jesus a vítima imaculada do sacrifício que se prepara e também o vencedor da morte, o príncipe da vida. Gostaria de convidar para me ajudar no sermão de hoje o pensamento de meu pai fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, e de um outro grande santo, Santo Agostinho. Ambos encontraram na meditação da paixão de Nosso Senhor
uma fonte inesgotável de santificação e remédio contra o egoísmo. Veja o que disse Santo Agostinho em um dos seus sermões. A paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é para nós penhor de glória e exemplo de paciência. Haverá alguma coisa que não possam esperar da graça divina os corações dos fiéis, pelos quais o Filho unigênito de Deus, eterno como o Pai, não apenas quis nascer como homem entre os homens, mas quis também morrer pelas mãos dos homens que tinha criado? Grandes coisas o Senhor nos promete no futuro, mas o que Ele já fez por nós e agora celebramos é ainda muito maior. Onde estávamos, ou quem éramos, quando Cristo morreu por nós pecadores? Quem pode duvidar que Ele dará a vida aos seus fiéis, quando já lhes deu a sua morte? Porque a fraqueza humana ainda hesita em acreditar que um dia os homens viverão em Deus. Muito mais incrível é o que já aconteceu. Deus morreu pelos homens. Quem é Cristo, senão aquele que no princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus? Essa Palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Se não tivesse tomado da nossa fraqueza a carne mortal, Cristo não teria a possibilidade de morrer por nós. Mas, deste modo, o imortal pôde morrer e dar sua vida aos mortais. Fez-se participante de nossa morte para nos tornar participantes de sua vida. De fato, assim como os homens, pela sua natureza, não tinham possibilidade alguma de alcançar a vida, também ele, pela sua natureza, não tinha possibilidade alguma de sofrer a morte. Por isso entrou, de modo admirável, em comunhão conosco. De nós assumiu a mortalidade, o que lhe possibilitou morrer, e dele recebemos a vida, a imortalidade. Portanto, de modo algum devemos envergonhar-nos da morte de nosso Deus e Senhor. Pelo contrário, nela devemos confiar e gloriar-nos acima de tudo. Pois tomando sobre si a morte que em nós encontrou, garantiu com total fidelidade dar-nos a vida que não podíamos obter por nós mesmos. Se Ele tanto nos amou, a ponto de sem pecado sofrer por nós pecadores, como não dará o que merecemos por justiça, fruto da sua justificação? Como não dará recompensa aos justos, Ele que é fiel em suas promessas e sem pecado suportou o castigo dos pecadores? Reconheçamos corajosamente, irmãos, e proclamemos bem alto que Cristo foi crucificado por amor de nós. Digamos não com temor, mas com alegria, não com vergonha, mas com santo orgulho. O apóstolo Paulo compreendeu bem esse mistério e o proclamou como um título de glória. Ele, que teria muitas coisas grandiosas e divinas para recordar a respeito de Cristo, não disse que se gloriava dessas grandezas admiráveis. Por exemplo, que sendo Cristo, Deus como o Pai, criou o mundo, e sendo homem como nós, manifestou seu domínio sobre o mundo, mas afirmou, quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. Epístola aos Gálatas. Agora, escuteis Santo Afonso. Se alguém padecesse por seu amigo injúrias e ferimentos, e soubesse que o amigo, quando se falava sobre tal acontecimento, nem sequer nisso queria pensar, e até costumava dizer,
Falemos de outra coisa. Que dor não sentiria vendo o desconhecimento de um tal ingrato? Ao contrário, quanto se consolaria se soubesse que o amigo reconhece dever-lhe uma eterna gratidão e que disso sempre se recorde e que se lhe refere sempre com ternura e lágrimas. Por isso é que todos os santos, sabendo a satisfação que causa nosso Senhor, quem se recorda continuamente da sua paixão, estão quase sempre ocupados em meditar as dores e os desprezos que sofreu o amantíssimo Redentor em toda a sua vida, mas particularmente na sua morte. Assim vemos que os pensamentos da Igreja vão exclusivamente para Jesus. Ela continua a oferecer a Deus a penitência quaresmal dos fiéis, mas a sua atenção concentra-se na paixão do Senhor, de quem nos vem a salvação. Os santos estão sempre a nos ensinar isso. Porém, os modernistas estão sempre querendo tirar-nos deste foco. Tanto na liturgia quanto na teologia, é preciso, segundo eles, fazer um movimento contrário, focar na ressurreição, nas alegrias da festa, e esquecer, diminuir a ênfase na paixão, porque o povo já é muito sofrido. Lê do engano. Todavia, houve um momento em que nosso Senhor se escondeu da morte, como já mencionamos. E esse momento foi hoje. Jesus autem abscondit se, et exhibit de templo. Jesus se escondeu e saiu do templo. Esse momento acontece misticamente hoje. As imagens são veladas, tampadas, os fiéis são obrigados a se esconderem em suas casas, longe do lugar de muitas situações difíceis, inclusive dos escândalos. Todos esses sinais acontecem não porque nosso Senhor ou nós mesmos tenhamos medo da morte. Alguns sim têm medo da morte, mas que se convertam. Outros que entendem esta morte física, que ela não deve ser temida em exagero, mas que se lembram do risco de morrer eternamente, o que é pior. Estes sim aproveitam este fugaz escondimento para se prepararem até chegar a hora de uma entrega confiante nos braços de Deus, como fez nosso Senhor, no momento certo, na hora exata de sua livre entrega. Vejamos então o significado espiritual que foi atribuído a esse rito e que ajuda a tomá-lo como auxílio visual na preparação à Páscoa do Senhor. O templo da paixão, que se estende até o início, o templo da paixão, que se estende até o início do Tríduo Sacro, sempre foi proposto como um período profundamente austero. Se no domingo letário a igreja se despojou das vestes penitenciais para se vestir das alegrias pela proximidade da Páscoa, agora o tempo da paixão, nele, ela deve intensificar a penitência e estimular os piedosos pensamentos sobre a morte de Deus. Durante toda a Quaresma, o enlutamento da igreja pelo noivo que é retirado vai tornando-se sempre maior. Durante o tempo da paixão, além do aleluia e do glória que já foram suprimidos, que não são entoados desde a quarta-feira de cinzas, também não é mais rezado o Glória Patri. Ao aproximar-se o sacrifício do Cordeiro Pascal, a igreja mergulha
na morte e na dor da morte. Os paramentos deste tempo ainda são roxos, mas na sexta-feira o luto chegará ao seu ápice. A igreja vestir-se-á de preto, como faz por ocasião do falecimento de qualquer cristão. É o dia da morte do esposo, dia de seu luto universal. Ao escolher este evangelho de hoje que fala desse escondimento, ao qual nosso Senhor fora mais uma vez surpreendido, a liturgia exalta o clima de tensão que conduzirá à condenação capital de nosso Senhor. Para expressar simbolicamente esse mistério, a liturgia, como disse, cobre as imagens com véu roxo. Este é o sentido espiritual apresentado por um monge beneditino, Dom Próspero. Ele diz assim: na espera desta hora, a Santa Igreja manifesta os seus dolorosos pressentimentos, velando antecipadamente a imagem do Divino crucificado. A própria cruz fica invisível aos fiéis. Desaparecendo através de um véu, não se verão mais as imagens dos santos, porque é justo que o servo se esconda quando se eclipsa a glória do patrão. Os intérpretes da liturgia ensinam que o austero uso de velar a cruz no tempo da paixão significa que nosso Senhor foi humilhado, que foi constrangido a se esconder para não ser lapidado pelos judeus. Vamos nos unir aos sofrimentos de nosso Senhor, enquanto somos constrangidos também pelas ameaças visíveis e invisíveis, as ameaças sociais e eclesiásticas. Que Nossa Senhora nos acompanhe, a Virgem do Desterro nos ajude, a Virgem das Dores também nos ensine a sofrer as dores do Senhor e as nossas próprias também, com sabedoria, paciência e esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.